por qual eu gostaria de conversar com vocês há alguns minutos, de forma mais... Ok, agora acho que estamos bem. Pronto, sobre esta revolução que eu acho que tem vindo a acontecer ao longo das últimas décadas, e basicamente tem envolvido um diálogo entre dois ramos de conhecimento, digamos assim, que nunca tinham comunicado entre si antes. E um desses ramos, e nós vimos no início logo, inclusivamente um pequeno vídeo sobre a importância da neurociência e tudo aquilo que nós sabemos do cérebro, a forma como o cérebro funciona. E, portanto, esse é um dos ramos, digamos assim, aquilo que nós temos vindo, de um ponto de vista neurocientífico, a descobrir no Ocidente, digamos. E o outro ramo que tem comunicado com este primeiro, toda a experiência que várias tradições contemplativas ao longo dos últimos milhares de anos já têm vindo a acumular. Portanto, tipicamente as revoluções acontecem até assim, quando dois ramos de conhecimento distintos se comunicam e conseguem conversar entre si. E aquilo que eu gostava de começar por falar era, não que vos queira estressar, mas um bocadinho sobre o que são as componentes que eu diria que muitos experienciamos durante o nosso dia, e uma delas, logo no início, é esta, a sensação de haver uma pressão que nós vamos passando mais ou menos constante, e portanto eu presumo que muitos de vocês no trabalho e na vida particular também possam sentir esta pressão, objetivos, reuniões, muita coisa para fazer, pouco tempo para fazer tudo isso. Outro dos aspectos é esta noção de que nós hoje em dia estamos sempre ligados, digamos assim, sempre on. Inclusivamente, se eu vos perguntasse, só por curiosidade, é só pedir para levantarem o braço, quem é que já teve a oportunidade de ver os e-mails hoje? Ok, um grande consenso. Outro dos pontos é este, uma noção de um excesso de informação muito grande. Nós temos empresas como a Google hoje em dia, o objetivo número um é toda a informação que existe no mundo. Eu recordo-me sempre, a propósito deste assunto, de um artigo ali há alguns meses atrás, que dizia qualquer coisa como, bom, agora vai ser muito complexo para nós sermos capazes de gerir toda a informação que vai ficar disponível. Isto era um artigo no final do século XVIII, a propósito do aparecimento das revistas mensais. Okay? Portanto, vejam o quanto nós andamos em pouco tempo. E depois, finalmente, um aspecto que é bastante caro àquilo que eu faço hoje em dia, que é mais falar deste tipo de conteúdo até num contexto empresarial, que é a noção das distrações estarem constantemente presentes na nossa vida e na nossa experiência. E nós não teríamos tempo para fazer nenhum texto sobre isto, mas ainda assim eu gostaria só de colocar uma questão e deixar à vossa consideração. Se eu vos perguntasse quanto tempo, tipicamente, durante o dia, conseguem trabalhar de forma ininterrupta num assunto, quanto tempo é que mais ou menos estimariam que conseguem fazê-lo? Trabalhar de forma ininterrupta. E há algum research sobre isso e aponta para qualquer coisa na linha dos 11 minutos. Mas mais grave do que isso é dizer que sempre que nós efetivamente somos distraídos, o tempo que nós demoramos até conseguirmos voltar à tarefa que estávamos a fazer antes, oscila qualquer coisa entre os 15 e os 23 minutos. O que é incrível. Se nós pensarmos que somos distraídos e interrompidos a cerca de 10 minutos, sensivelmente durante todo o dia, e que demoramos cerca de 15 a 23 minutos a recuperar, vejam como é o dia. Não é? Muito bem. E em parte é por isso que eu acho que os níveis de stress que nós enfrentamos hoje em dia tendem a ser um bocadinho assim, epidémicos. Nas próprias palavras da Organização Mundial de Saúde, a referência ao stress é feita assim, como uma epidemia de saúde do século XXI. Eu acho às vezes é que como nós todos estamos assim constantemente estressados, às vezes nem notamos. Vamos para o lado e vemos toda a gente numa situação semelhante e achamos que é normal. Não é? Aliás, só mais uma pergunta, eu gosto de fazer isto o mais interativo possível, estas apresentações, pronto, nós somos muitos, não é muito fácil, mas quantos de vocês é que diriam que pelo menos uma vez por dia passam por uma situação estressante? Ok, quase toda a gente. Bom, sendo assim, há uma questão que se coloca que é muito, muito importante, que é, tendo em conta que nós efetivamente passamos tanto por situações de stress e que afeta tanto quer a nossa qualidade de vida, quer a nossa produtividade quando trabalhamos, quer ao fim e ao cabo a nossa vida, a questão que eu gostaria de vos colocar é que será o stress pelo qual nós passamos depende do nosso contexto externo, isto é, daquilo que vai acontecendo à nossa volta, e quanto é que depende do nosso contexto interno, da forma como nós próprios experienciamos e percepcionamos da nossa volta. E deixem-me dar-vos dois exemplos.
Já vos aconteceu certamente estarem num sítio assim, numa praia bonita, ou num hotel bom, ou até num restaurante bom, e portanto, uma situação que o contexto externo é favorável, digamos assim. E ainda assim, apesar disso, por alguma razão, não nos sentirmos assim tão bem. Ou porque estamos tristes com alguém, ou chateados, ou ansiosos, ou preocupados com alguma coisa. Presumo que consigam relacionar com esta experiência. Mas também já poderá ter acontecido o contrário. Como dizia, nós, da situação oposta, do contexto externo ser difícil por alguma razão, como por exemplo estar no trânsito, e ainda assim, e ainda que apenas por breves momentos, mas ainda assim haja uma sensação interna de alguma tranquilidade, ou de alguma serenidade, alguma resiliência, e nos sentimos bem ao fim e ao cabo, mesmo num contexto externo difícil. Então isso coloca a questão, como é que pode ser? Não é? Como é que perante um contexto externo tão agradável como a fotografia que eu mostrei antes, nós nos podemos sentir bem mal, e às vezes num contexto externo também difícil, nós nos podemos sentir tão bem. E aquilo que eu vou argumentar é que uma parte significativa do nosso dia nós passamos um bocadinho assim, estilo robô. E o que eu quero dizer com isto é, sem uma noção clara de que a nossa mente está constantemente a criar uma percepção de tudo aquilo que acontece à nossa volta. E que nós raramente temos controle sobre a forma como isso acontece. Sobre a forma como esta percepção, que determina tudo, desde o nosso bem-estar, à forma como nos relacionamos com os outros, tudo acontece. E tipicamente isto acontece com muito pouco controle. E eu digo tipicamente e vocês poderão dizer, ok, tudo bem, isso pode acontecer de vez em quando, mas não acontece assim sempre. Então eu queria partilhar com vocês um estudo que foi feito na Universidade de Harvard há uns anos atrás, em que basicamente se recolheram dados de 5.000 participantes de mais de 80 países, e o estudo, muito interessante, fazia 3 perguntas a toda a gente, que é, o que é que está a fazer neste instante? Como é que se está a sentir? E está ou não presente aquilo que está a fazer neste momento? E deixo-vos com essa pergunta. Mais uma vez, se pensarem durante o vosso dia, normalmente, qual é que diriam que é a percentagem de tempo que passam presentes e focados a fazer qualquer coisa? E qual é que é a percentagem de tempo em que a vossa mente simplesmente foge para outra coisa qualquer diferente daquela que estão a fazer naquele momento? Vou-vos falar assim uns instantes, vejo assim algumas cabeças a pensar um bocadinho. Pois bem, 53% e 47% do tempo. Aquilo que é relevante para nós é aquele 47% do tempo. 47% do tempo que nós passamos acordados, a nossa mente tende a estar a vaguear para longe daquilo que nós efetivamente estamos a fazer. Okay? Nós estamos a conversar há sensivelmente 10 minutos. Isso quer dizer que provavelmente já toda a gente que está nesta sala saiu daqui. E portanto eu pedia-vos, regressem, por favor. Mas mais importante do que isso ainda é o nome deste estudo que vos estou a falar, que se quiserem depois procurar é muito interessante. É qualquer coisa como uma mente que vagueia é uma mente infeliz. E o ponto é este. O ponto é que quando nós estamos constantemente a permitir que a mente fuja do nosso próprio controle, digamos assim, o resultado acaba por ser não muito positivo. E é aqui que nós voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa e a esta revolução, digamos assim. Porquê? Precisamente porque isto aconteceu muitas vezes, porque houve um conjunto de cientistas ao longo dos cerca de últimos 20 anos pôde estudar em laboratório pessoas com muita prática de meditação. Com 10, 20, 30, 40, 50 mil horas. Pensem na vossa vida que se dedicarem 1 hora por dia a qualquer coisa, que já é um compromisso enorme, no final de um ano terão 365 horas de prática. Estamos a falar de pessoas com 10, 20, 30, 40, 50 mil. Portanto, verdadeiros campeões olímpicos. Pessoas que dedicaram a vida a fazer este tipo de treino. E aquilo que estes estudos, digamos assim, têm vindo a comprovar é esta ideia fantástica de neuroplasticidade. E o que está por trás do conceito de neuroplasticidade é a ideia de que as coisas a que nós prestamos atenção e a forma como nós prestamos atenção ao mundo literalmente impacta e altera a forma como o nosso cérebro funciona. Nós vimos numa das primeiras apresentações gravadas do TED que tínhamos cerca de 80 bilhões de neurónios no nosso cérebro e é basicamente isto que está sempre a acontecer. Enquanto vocês ouvem aquilo que eu estou a dizer, enquanto olham para este vídeo, enquanto têm pensamentos sobre aquilo que está a acontecer, isto é interessante, isto não tanto, concordo com isto, não concordo com isto, isto está constantemente a acontecer. E estas são as ótimas notícias, que nós podemos, com um treino, literalmente mudar. Portanto, já ouviram pessoas dizer assim, não, eu sou assim, já nasci assim e sou assim, não adianta. Não é? E todos nós já ouvimos pessoas dizerem isso não é bem verdade. Com prática e com treino, nós podemos mudar tudo. Okay? Pronto, e é aqui que entra o papel da meditação, então. Esta palavra tem muitas conotações.
De qualquer das formas, a forma como eu gostava que nós pudéssemos pensar em meditação, que é mais relevante para a nossa conversa aqui hoje, tem que ver assim com isto, com o equilíbrio da mente, ao fim e ao cabo. E na essência a meditação é isso, é um processo que nos permite cultivar uma mente que tem duas características. É uma mente que está constantemente relaxada e descontraída e, simultaneamente, do outro lado, é uma mente que está constantemente alerta e vigilante. E a nossa experiência durante o dia tende a não ser esta. Nós tendemos a cair nestes dois extremos. Né? E estamos a conversar com alguém, ficamos aborrecidos, e a pessoa diz, estás a ouvir? E nós, como que acordamos? Porque caímos num dos extremos, digamos assim, de muita sonolência ou de falta de vigilância, de alguma energia na mente. E depois acontece-nos o oposto também, com muita frequência. Ficamos muito preocupados com qualquer coisa e pensamos sobre aquilo de uma vez e outra, e outra, e outra, e outra, e não conseguimos desligar, digamos assim. Isso seria o outro oposto, uma mente muito agitada. E aquilo que a meditação nos vai permitindo é encontrar este equilíbrio entre estar profundamente relaxado e descontraído e, simultaneamente, profundamente alerta e vigilante. Okay? E isso tem a vantagem de nos permitir, num primeiro passo, ter simplesmente noção do que é que vai acontecendo dentro de nós. Então, com quase todos vocês, eu vou arriscar que há uma vozinha que está a acompanhar esta apresentação. Enquanto eu vou falando, enquanto vêm os slides, há uma vozinha dentro que diz assim, interessante, ou não tão interessante, ou o que é que seja. Não é? E nós raramente estamos conscientes de que essa vozinha existe. E raramente temos a capacidade de ir gerindo. E na essência é isso que a meditação nos vai dando. A capacidade primeiro de notar essa paisagem interna e depois, com esforço, com treino, de começar a gerir essa paisagem interna. E portanto, isto que eu estou a dizer não é de todo só a minha opinião, é simplesmente um conjunto de resultados que têm vindo a ser validados cientificamente, como eu dizia, ao longo das últimas décadas. E eu vou só elencar rapidamente alguns dos benefícios que têm sido validados. E um dos primeiros tem que ver com esta ideia da atenção e da meta-atenção. E simplesmente com a capacidade de nós nos concentrarmos, sem ser na base do esforço, ou sem ser um processo que é esgotante, que é tipicamente a forma como nós nos concentramos. Quando queremos focar-nos em algo, estão a ver até a minha testa, nós focamos-nos com esforço, sempre a tentar demasiado. E aquilo que estas práticas nos permitem é a capacidade de repousar a mente sobre um determinado objeto. E, portanto, ficar lá, concentrado. E evitar o multitasking. Há também benefícios em termos de raciocínio de uma forma muito abrangente, mas a nossa capacidade de ter acesso a ideias criativas, a capacidade de otimizar, ao fim e ao cabo, as decisões que nós vamos tomando, a capacidade de inverter, digamos assim, este enviesamento negativo que naturalmente nós temos e que nos faz notar muito mais aquilo que acontece de negativo na nossa vida do que aquilo que acontece de positivo. E depois há também um conjunto de impactos em termos de memória, quer de curto prazo, quer de longo prazo, que têm sido já validados. Emoções. Emoções é outro destes tópicos que tem também sido estudado e, portanto, a capacidade de simplesmente nós desenvolvermos esta noção de autoconsciência que está na base do que é a inteligência emocional e a capacidade de nós nos gerirmos. E, portanto, nós primeiro temos que notar o que está a acontecer para que depois possamos gerir. E, portanto, primeiro a autoconsciência e depois, naturalmente, claro, a capacidade de regular também a forma como nós sentimos, nós e os outros à nossa volta. E, portanto, é aqui que entra o papel da empatia, de eu conseguir ler as emoções das pessoas que estão à minha volta, de perceber quando as pessoas estão preocupadas, felizes, tristes, chateadas, ansiosas, o que quer que seja. E, finalmente, stress também. E então aquilo que nós temos vindo a ver é que há duas alterações que vão ocorrendo com mais e mais treino da mente. E, em primeiro lugar, é esta noção de haver uma espécie de nível base de ansiedade mais ou menos natural, que vai baixando à medida que nós vamos praticando. Okay? Portanto, nós partimos, sempre que encontramos uma situação estressante, e todos nós a encontraremos de vez em quando, nós partimos, digamos assim, do nível mais baixo. E depois, também em pico, o que isto quer dizer é que quando surge uma situação estressante e há uma ativação, digamos assim, do nosso sistema nervoso, nós também não subimos tão alto, digamos assim, como antes. Subimos um bocadinho menos e recuperamos mais rapidamente. Okay? Este propósito é engraçado. Nós, tipicamente, como conversávamos também no início, nós nem temos noção disto. Então, deixem-me só fazer um mini teste / brincadeira. No final da vossa próxima expiração, vejam se é possível deixar os ombros descaírem um bocadinho de nada. Eu vi muitos ombros a descair. Okay? E tem um bocadinho a ver com isso. Nós tipicamente nem notamos o quão tensos e ansiosos estamos. Pronto. Talvez a consequência mais importante que vem do treino meditativo seja esta. A ideia de mais clareza mental. A capacidade de ver a realidade tal como ela se apresenta e não como nós achamos através dos nossos filtros que ela é. Okay? Isto traz-nos esta imagem que eu gosto particularmente, e há algo que todos nós partilhamos em comum,
Quer sejamos um soldado americano que é enviado para o Iraque para combater, literalmente, e matar o inimigo, quer sejamos uma pequena criança iraquiana que vê este estranho vir na direção dele com um ar tão estranho, quer estejamos a fazer uma apresentação, quer estejamos sentados a ouvir alguém conversar, em Matosinhos, no Porto, em Portugal, em qualquer sítio do mundo, há algo que todos nós partilhamos, uma motivação número 1, que está na base de tudo o que nós fazemos. E esse é este. O desejo de estar bem e de evitar o sofrimento. Tudo aquilo que nós vamos fazendo, profissionalmente, as pessoas com quem nos relacionamos, as atividades a que dedicamos o nosso tempo, os nossos recursos, tudo tem na base esta motivação. E da mesma forma, esta motivação, de um certo ponto de vista, é um bocadinho irónico que a forma como nós escolhemos levá-la a cabo acaba por não funcionar muito bem. Porque muitas vezes o que acontece é que nós vivemos a vida assim, como este copo pretende transmitir, e a ideia que está aqui por detrás é de uma forma um bocadinho autocentrada. Muito preocupado eu, comigo próprio, os meus problemas, as minhas ansiedades, as minhas dificuldades. E quanto mais eu faço isso, mais uma pequena pedra que possa cair neste copo causa um grande splash. Quanto mais eu vou abrindo, digamos assim, a minha noção de mim e de todos à minha volta, é basicamente, a analogia seria eu deixar cair a mesma pedra numa grande piscina. Há um pequeno impacto, mas quase nada. Okay? E o ponto é este, viver desta forma autocentrada acaba por ser ilógico, não faz sentido. Quanto mais preocupado eu vivo sobre mim mesmo, mais qualquer coisa que aconteça no meu ambiente destrói o meu bem-estar. E quanto mais eu incluo os outros, mais resiliente eu me vou tornando também. E é aqui que entra esta ideia de cultivar o coração. Porque nós também podemos treinar isto. Podemos treinar intenções e emoções como o altruísmo e como a compaixão, esta necessidade ou este desejo de que as outras pessoas possam estar bem. De que possam ter acesso ao bem-estar genuíno, a um bem-estar genuíno e às causas desse bem-estar. Okay? E aquilo que está para nós no final, digamos assim, desse trajeto é isto, é uma ideia de felicidade genuína. E esta felicidade genuína, aquilo que tem diferente da forma como nós tipicamente pensamos a felicidade, é que ela não depende do contexto interno, como nós discutimos no início. Ela depende sim da forma como eu interiormente percepciono a realidade à minha volta. Aristóteles, quando falou sobre isto, descreveu este conceito com a ideia de eudaimonia, uma felicidade que depende não daquilo que eu consigo retirar do mundo, mas daquilo que eu consigo acrescentar ao mundo. Okay? E só antes de terminar, em 30 segundos, aquilo que eu vos queria mostrar foi uma fotografia. Eu tive a felicidade de poder passar 4 meses em silêncio este ano, a fazer muitas destas práticas que nós estivemos a discutir, e esta era a vista que eu tinha do sítio onde eu estava, portanto era bastante conducente a poder praticar. De qualquer das formas, eu queria só deixar-vos, antes de terminarmos, com um desafio, que não se preocupem, não é passarem 4 meses em silêncio, mas é simplesmente esta, a ideia de trazermos à prática aquilo que tivemos a discutir até agora. Se de alguma forma vocês acharam que algumas das coisas que eu disse fizeram sentido, então o meu desafio seria este. Experimentem cultivar a mente e o coração durante 10 minutos por dia, todos os dias. Porque se cientistas e contemplativos estiverem certos, então isso sim é a chave para nós podermos aceder àquele bem-estar genuíno, que não depende do contexto externo, mas sim da forma como nós vemos o mundo. Obrigado.